Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs reunidos aqui na Associação do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha ao vivo pela Rede Século XXI, Missa pelas Famílias. Rezar pelas nossas famílias é o melhor que podemos fazer. Primeira verdade do Evangelho para nós nesta noite. A casa de Deus é casa de oração. Todo templo, toda capela, todo santuário, nós teremos, se Deus quiser, muito em breve aqui, a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Seja o que for, igreja, santuário, capela, todo templo, em qualquer lugar, qualquer igreja, é para se ter a experiência da presença de Deus. A igreja, o templo, é antes de tudo um lugar para orarmos, é o lugar para falarmos com Deus. Toda igreja deve ser um lugar onde eu entro e faço a experiência da comunhão com Deus. Na igreja não pode existir outras coisas. Que pena. Quando em nossas igrejas, templos, quando em nossas capelas, quando em nossos santuários, outras coisas existem e impedem qualquer um que ali vá de ter a experiência de Deus. Estamos maltratando o coração de Jesus e atualizando a dor que ele sentiu quando entra no templo e se depara com aquela algazarra, com aquela bagunça. Nós vimos ele dizer, ele aqui está evocando, trazendo para o seu dia uma palavra que está no Antigo Testamento. O zelo pela tua casa me consome. Foi por isso que ele expulsou. Primeiro de tudo, hoje, ninguém precisa ser expulso da igreja. Não precisa expulsar ninguém da igreja. Nós precisamos acolher as pessoas, ensiná-las, ajudá-las, orientá-las. E nós que estamos à frente, num serviço, num ministério, temos que ser exemplo, testemunho. Vou dar um exemplo. Trabalhamos numa paróquia, numa capela, e não somos capazes de ter um momento de silêncio. Como pedir para o povo fazer silêncio, se nós somos os primeiros a fazer algazarra? Se somos os primeiros a não conseguir entrar em experiência com Deus, estamos ali quase como que, não sei, um funcionário, um turista. O zelo pela casa do Senhor, pelo templo, tem que nos consumir. Nós temos que expulsar de dentro de nós tudo o que não permite sermos templos vivos. E agora eu quero falar de mim e de você.
Falamos do templo, de capela, de santuário, que é o lugar onde a gente vai para falar, orar, ter a experiência da comunhão com Deus. Só que eu e você também somos templos vivos do Senhor. Eu e você somos igrejas ambulantes, pelo menos deveríamos ser. Vocês já imaginaram que beleza o mundo? Nós andando para cá e para lá, se encontrando, eu vendo no outro, o outro vendo em mim, uma igreja, refletindo a igreja, refletindo a presença de Deus. Este mundo seria aquilo que Deus criou, o paraíso. Que pena que nós não somos. Nós não somos templos vivos. Que pena que nós não somos pessoas totalmente entregues à oração. É uma pena que muitas vezes vamos ao templo e ficamos confusos. Quando vamos ao templo, é para sermos purificados. Quando vamos ao templo, é para sermos lavados, para sermos renovados. Para quê? Para crescer em comunhão com Deus. Nós celebramos hoje uma mártir virgem, Cecília. Uma moça que cresceu em comunhão tão grande com Deus que foi motivo da conversão, da mudança total da vida do seu marido. Ela não fez grandes discursos, não fez gritaria, nem promessas, naquele tempo eles não faziam isso. Ela foi um templo vivo. Ela foi uma igreja viva. Toda vez que ela se dirigia ao templo e que ela voltava para casa, ela voltava lavada, purificada, renovada. Ela voltava da assembleia festiva que celebrava, da assembleia cristã, do lugar do culto cristão onde ela participava, voltava e transparecia na casa o que ela tinha celebrado. Quando eu e você saímos de um templo, saímos das nossas capelas, nossas igrejas, e voltamos para dentro de nossas famílias, o que eles veem em nós? O que eles percebem em nós? Pessoas que tiveram a experiência de ter sido lavado pelo sangue de Jesus. Será que nós, quando chegamos em casa, depois que voltamos do templo, transparecemos pessoas purificadas do pecado? Será que eles percebem em nós que nós voltamos renovados, diferentes? Meu irmão, minha irmã, por isso que o templo, por isso que eu e você, quando participamos de uma celebração, vamos ali para expulsar o mal. O mal não pode morar em nós. O mal não pode habitar em nossas igrejas. O mal não pode habitar em nossas comunidades. O mal não pode habitar em nossos movimentos, em nossas pastorais. O mal tem que ser expulso, exorcizado. As nossas comunidades, as nossas igrejas, os nossos templos, é para se ter a experiência da comunhão com Deus, e não do fazer o mal, pensar o mal, combinar o mal, fazer o mal, levar o mal, destruir o mal. Não pode. Jesus expulsou e está expulsando hoje de nós toda e qualquer relação que nós possamos ter com o mal. Os nossos ambientes precisam ser sadios. Se nós estamos em ambiente cristão, nós não podemos ficar nos reunindo, pensando, tramando e fazendo o mal, engenhando o mal, fabricando o mal. Precisamos, se é que estamos em um ambiente cristão, ter a experiência de comunhão com Deus.
precisamos pôr na cabeça que o primeiro templo vivo de Deus sou eu, é você. Os nossos templos, paredes, templos, que precisam ser construídos, as pessoas gostam de estar bem acolhidas numa igreja, poder se sentar, uma boa comunicação, ser acolhidas. Mas do que vale toda essa estrutura se eu e você não somos lugar da morada de Deus? Do que vale tanto esforço? Do que vale tanta luta? Se aqui dentro Deus não tem lugar, para que tanta programação? Para que tanta tarefa? Se aqui dentro não é lugar de Deus, é lugar do mal. Esforços inúteis. E assim também em nossas famílias. Para que tanta luta? Para que tanto a fazer? Só para viver a divisão, a desunião, a desolação? Não. Deus habita em nós. É isso que o batismo realizou em nós. Cecília pediu o batismo, ouvindo falar de Jesus, ficou encantada, ficou impactada e pediu o batismo, porque quando ela ouviu falar deste tal Jesus, ela percebeu que a partir daquela pregação, daquilo que se falava de Jesus, ela entendeu que se ela buscasse viver aquilo que estavam dizendo, era um caminho seguro de que Deus estaria habitando dentro dela. Ela pede o batismo, se torna cristã. Eu e você fomos batizados. O que é que o batismo fez em nós? É engraçado, às vezes as pessoas vão batizar. Padre, quero batizar a criança, não está dormindo, olha, vai continuar sem dormir. Vai continuar sem dormir. Quer batizar para crescer o dente, para crescer cabelo. Porque eu quero batizar porque eu não posso virar ela para o espelho. O batismo nos fez lugar, uma terra onde Deus pode habitar. A partir do batismo, Deus habita no meu coração, Deus habita na minha alma, Deus habita no meu corpo. Então eu preciso transformar a minha casa, o meu corpo, melhor dizendo, deve se tornar casa de Deus, e aonde Deus está, o mal não está. Aonde Deus ilumina, as trevas desaparecem. Não combina, não convive junto Deus e o mal. Por isso nós precisamos pensar na nossa vida. Será que estamos dando vazão ao mal? Deus não está morando em nós. Nossas casas têm sido ambientes cristãos? Senão Deus não pode morar. Meu irmão, minha irmã, esta casa que é o nosso corpo, nossa alma, nosso coração, às vezes vive tão forte a bagunça, a mesma bagunça que Jesus viu quando entrou no templo, e Jesus vê essa bagunça que às vezes nós estamos vivendo. Vocês acham que Jesus não está vendo toda essa agitação, toda esta vida frenética, louca, que nós temos conduzido, a ponto de se maltratar e maltratar os outros, por causa da agitação? Todo o barulho na igreja não vem de fora, vem de dentro. Todo o barulho, toda perturbação em você não vem de fora, vem de dentro de você. Vem de dentro de mim. O que eu vejo fora é reflexo do que eu sou dentro. Isso tem que nos preocupar, porque talvez se fora eu ando tão incomodado, talvez porque eu estou incomodado interiormente, dentro de mim. Olhe sua cabeça, minha cabeça, quando rezamos, quanto desvaneio,
Quanta distração, quanta agitação. Quando estamos rezando, parece que o nosso pensamento vai a 1000. Alguns conseguem pôr a 2000 por hora. Estamos na presença de Deus, mas percebemos um grande desvaneio. Muito perdidos, totalmente desorientados. A ação de Jesus ontem, em expulsar a agitação, a bagunça e o mal, a ação dele ontem, é uma ação que, se eu e você permitirmos, pode ser realizada hoje. O que ele fez naquele dia no templo, ele pode atualizar agora em mim e em você. Ele pode atualizar em nossas casas, em nossas famílias. Peçamos a Jesus, expulsa, Senhor, de nossas casas toda bagunça, toda desordem, toda agitação, todo barulho. Expulsa, Senhor, de nós toda essa manifestação frenética de vida. Jesus hoje quer expulsar o que está bagunçado em nós. Por quê, Padre? Porque Ele quer que eu e você também, Ele quer que as nossas casas sejam casas de oração. Eu e você precisamos ser uma casa de oração. Se nós formos casa de oração, onde chegarmos, que bênção será a nossa chegada. Se nós formos casa de oração, quando a planta do nosso pé adentrar uma porta, quantos prodígios Deus poderá realizar? Se eu for uma casa de oração viva, iluminada e arrumada por Jesus, o ambiente que eu trabalho será cristão, a minha casa será cristã, porque dentro de mim vive e mora um Deus que me faz cristão. Mas quando isso não acontece, onde eu ponho o meu pé, maldade acontece, bagunça se desencadeia, a agitação toma conta do ambiente e a maldade impera. Sejamos lugar da presença de Deus. Nós não podemos nos deixar ser levados por esta ansiedade do mundo. Nós precisamos pedir: Jesus, expulsa de nossas casas, expulsa de nossas famílias, Jesus, a ansiedade. Nós estamos nos perdendo. Olha, preste atenção nisso. A ansiedade tem feito ambientes pagãos dentro da casa de muito cristão. Por causa da ansiedade, a gente está aceitando coisa que é pagã. Por causa da ansiedade, a gente está acolhendo coisa que é pagã. Por causa da ansiedade, a gente está negando a nossa fé. Por causa da ansiedade, a gente não está sendo casa de oração. E as tribulações, vamos pedir a Jesus: expulse, eu não posso deixar-me ser levado pela tribulação. Feche os seus olhos um instante. E agora? Eu sei que tem muitas coisas que nos preocupam. Existem coisas que me preocupam, preocupam você também. Coisas que estão preocupando você que me acompanha agora, em sua casa. São preocupações sérias. Não são coisas bobas. Mas eu preciso te dizer, você não pode se deixar ser levado por esta preocupação. Senão nós não seremos pessoas orantes. Toda preocupação tem que ser levada para a oração, toda preocupação tem que ser colocada na presença de Deus. Deus quer falar comigo e com você. Deus quer nos encontrar. Mas quando Deus vem para nos encontrar, assim como Jesus vai encontrar-se naquele templo, e Deus hoje continua querendo vir se encontrar em nós, mas quando Ele vem, tantos desejos desordenados,
Tantos desejos na nossa família, tem nos desunido, tem nos dividido. Quando Deus vem para falar e nos encontrar, nos encontra às vezes tão ambiciosos, tão mesquinhos, brigando para ter poder, pisando nos outros, maltratando os outros. A ambição tem matado a nossa alma, a ambição tem matado Deus dentro de nós. Quantas mágoas, quantos ressentimentos. Como é que Deus pode nos encontrar com tantos rancores? Como Ele pode encontrar um espaço? Peça a Ele agora, expulsa, Senhor, toda confusão. Dai-me a sobriedade do Teu Espírito Santo. Diga no seu coração, eu preciso, a minha casa precisa ser um lugar da morada, onde Deus possa se fazer presente. Peça isso. Senhor, expulsa a confusão. Envia o Teu Espírito Santo, que Ele me dê sobriedade, para que o meu coração, a minha casa, o meu ambiente de trabalho, a minha paróquia, a minha capela, o santuário em que eu participo, seja lugar onde Deus possa morar, seja lugar onde Deus se faça presente. Nós estamos vivendo uma era, dias de muito barulho contra a igreja. E nós precisamos ser honestos e dizer que estes barulhos contra a igreja não são de fora, são de dentro. O Papa está na Tailândia, num lugar onde a maioria são budistas. O barulho contra a igreja não vem de fora. Eles estão de fora. Fizeram uma festa tão grande a Papa Francisco. Escutaram o que o Papa dizia, acolhiam, porque querem fazer a experiência de também serem morada. Querem que o seu interior seja um lugar onde Deus possa fazer-se presença. Quanto respeito, quanta atenção, quanta acolhida. Precisamos pedir ao Senhor que expulse essas falas, essas conversas, que de dentro da igreja fazem mal à própria igreja. O Papa está num país onde, entre aspas, podemos dizer, eles são fora da igreja, e acolhido com tanta alegria. Peçamos a Deus essa graça. Nós, como igreja, a igreja, nossas casas, nossas famílias precisam reencontrar a estrada. Precisamos reencontrar a motivação e a alegria de sermos cristãos, como Santa Cecília. De em meio a tanta bagunça, a tanta agitação, tribulação, em meio a tanta preocupação, sustentarmos a nossa fé. Quando encontraram o corpo de Cecília, porque tinham cortado sua cabeça, já não podia mais falar. O restinho da vida que sobrava naquele corpo, já separado da sua cabeça, expressou-se assim, na sua mão direita. O seu corpo foi ficando, ela foi morrendo, indicando 3 dedos, professando num gesto que acreditava em Deus que era Pai, Filho e Espírito. E com a mão esquerda, um dedo levantado, indicando um só Deus. Creio no Pai, no Filho e no Espírito, que é um único Deus, já com a cabeça cortada, degolada de seu corpo. Nós temos muita coisa para cortar da nossa vida. Não a nossa cabeça, como foi a de Cecília, mas muitas coisas, para que nossas casas e sobretudo o nosso interior seja lugar da morada de Deus. Que Deus encontre em nós uma casa de oração, um templo vivo. Que nós sejamos um templo vivo. Que hoje ao sairmos desta missa, que hoje a sua casa, ao terminar esta missa, possa ter a experiência
de Jesus expulsando toda e qualquer bagunça, e que nós possamos ser mais cristãos, muito mais felizes, porque Deus quer morar em nós.